Irmãos, temos estudado uma série, temos feito, melhor dizendo, uma série de mensagens do livro dos Salmos, uma série que tem por tema hábitos espirituais. E nós já vimos até agora os seguintes hábitos. Já falamos da luta contra a ansiedade, que não é uma coisa que devemos fazer uma única vez. Você pode tratar em um aconselhamento a ansiedade, não acho que você nunca mais terá isso, mas se você não combater a ansiedade todos os dias como um hábito, você não irá vencê-la. Da mesma maneira, o controle da raiva, da mesma maneira, a questão do trabalho e da dependência do Senhor, da mesma maneira, a meditação como um hábito a ser desenvolvido devocionalmente todos os dias por cada um de nós. Falamos também da confissão de pecados, que também precisa ser um hábito diário na nossa vida, o hábito da adoração, o hábito da obediência, e na última semana falamos do hábito da lembrança, da memória espiritual. E hoje nós falaremos de mais um hábito. Eu gostaria que para isso os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do Salmo de número 96. Salmo 96. A palavra do Senhor neste salmo diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor ao mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Qual é o hábito que eu quero convidar os irmãos a meditarem essa noite a partir deste salmo? É o hábito do anúncio, da proclamação, da pregação. Não aquela que eu estou fazendo necessariamente agora, mas aquela que nós devemos fazer enquanto pessoas que foram alcançadas por Deus, diariamente aonde estivermos. Eu quero demonstrar que essa é a tônica deste salmo, quando logo no começo do salmo ele diz 3 verbos que somados apontam para essa finalidade, para esse objetivo neste salmo. É o verso 2, quando ele diz: proclamem todos os dias a sua salvação. Depois, no verso 3, anunciem a sua glória entre as nações. E por último, ainda no verso 3, contem a todos as suas maravilhas. Proclamem, anunciem e contem. Todos os verbos apontando para uma mesma e única ideia, a ideia de anunciar. E isso, ao invés de ser uma tarefa que nós fazemos uma única vez, isso é antes um hábito espiritual que nós precisamos fazer todos os dias. E é isso que nós veremos essa noite. Mas antes de entrarmos no assunto em si, deixa eu tentar te demonstrar a importância do assunto. Todos nós, em alguma medida, falhamos em obedecer esse chamado de proclamação, de anúncio, por vários motivos. Todos nós, em diferentes níveis. Falhamos em anunciar porque nos falta amor a Deus.
Nos falta um reconhecimento de quem Ele é, do seu valor. Por isso falhamos em anunciar. Se de fato amássemos a Deus com todo o nosso coração, se de fato reconhecêssemos quem Ele é, então nós anunciaríamos. Mas também deixamos de anunciar porque falta a nós amor pelos outros. Porque se amássemos o outro como a nós mesmos, certamente não nos calaríamos. Mas também nós desobedecemos por pura rebeldia mesmo. Desobediência. Porque a palavra de Deus nos ordena a fazê-lo. Também falhamos em obedecer por vergonha, por medo, por receio, por temor a homens. Todos esses são motivos pelos quais nós deixamos de anunciar. Mas eu não queria falar sobre esses motivos essa noite. Eu gostaria de falar de um motivo que geralmente não é mencionado. Pouco falado. Que nos falta não somente o amor, não nos falta somente o amor pelo outro, pelo próximo, ou coragem, intrepidez, mas nos falta o hábito. E não conseguimos criar um hábito com simplesmente praticarmos isso muito raramente. É impossível você criar o hábito de correr se você corre uma vez por mês, por exemplo. Hábitos não são formados assim. Por isso nós precisamos entender a sua importância, para que então nós saibamos como cultivar o hábito do anúncio. E para isso eu quero fazer quatro perguntas nessa mensagem que nos direcionarão para a conclusão deste texto, que as perguntas são as seguintes. Quando nós anunciamos? Em que momento? Com que frequência devemos fazer? Segunda pergunta, por que anunciamos? Qual é a razão por detrás do nosso anúncio? Qual é a motivação por detrás deste hábito a ser desenvolvido? Em terceiro lugar, para quem nós anunciamos? E por último, o que nós anunciamos? Qual é o conteúdo do nosso anúncio? Então, recapitulando, quando, por quê, para quem e, por último, o que nós anunciamos. Rapidamente, quando? Aqui eu quero estabelecer dois sentidos, tá bom? Quando no sentido de quando estamos cumprindo o chamado de anunciar, o que estamos fazendo quando estamos cumprindo e a frequência com que devemos fazer. Tá? Essas duas perguntas eu quero responder em quando. Olha o versículo 1 e o versículo 2 novamente. O salmista diz, cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem. Percebe a ênfase que ele está dando na expressão cultica, na nossa adoração ao Senhor? E ele está introduzindo o tema deste salmo que vem logo após, quando ele diz, proclamem todos os dias a sua salvação. Este é o tema do salmo. Embora pareça um salmo de louvor, e em certa medida o é, mas antes de tudo, o salmista está falando sobre proclamação, como todo o salmo vai apontar. Ele está falando de anúncio. Mas perceba o quanto está correlacionado o nosso anúncio com o louvor, com a adoração. Então a primeira resposta para a pergunta quando nós estamos anunciando, a primeira resposta é que o anúncio começa com adoração. Engraçado que às vezes a gente pensa que a nossa evangelização, ou o nosso anúncio, a nossa proclamação, começa com o estudo meramente, ou talvez com o exercício na frente do espelho em como saber falar, em melhorar a pronúncia, em melhorar o vocabulário. Mas me parece que este salmo está dizendo que a proclamação, o anúncio, começa com louvor. Quando reconhecemos quem Deus é,
o nosso coração explode em louvor. Quando o coração explode em louvor, então nós estamos anunciando inevitavelmente algo de valor. Quando o nosso coração explode em louvor, nós inevitavelmente estamos anunciando algo que tem muito valor. Repare que não é uma adoração monótona que esse salmo está nos convidando a fazer, sem vida. Mas ele diz aqui que um cântico novo deve sair dos nossos lábios. Ou seja, um cântico fresco, vibrante, cheio de vida. Mesmo que as verdades sejam antigas, o nosso cântico é novo todos os dias. Ele é renovado por um experimentar da graça, do poder de Deus. Anunciar é, antes de tudo, mostrar aos outros que Deus é digno de ser adorado. Por isso que eu estou defendendo. Quando? Quando nós anunciamos? Quando o nosso anúncio é resultado do nosso louvor. Quando somos apaixonados pela glória de Deus e queremos anunciá-la, não de maneira fria, não de maneira desinteressada, mas queremos anunciar de todo o nosso coração como fruto do nosso louvor. Quando nossa vida reflete essa adoração, a nossa vida então se torna um testemunho vivo. Existe uma frase de um grande teólogo que diz assim: o combustível da nossa missão é a nossa adoração. Nós não faremos missão enquanto nós não aprendermos a adorar. Mas eu quero continuar. Não apenas quando nós cumprimos o anúncio, é quando nós adoramos, quando nós louvamos, mas com que frequência devemos fazê-lo? E o Salmo deixa bem claro: proclamem todos os dias a sua salvação. Preste atenção, irmãos. Anunciar não é um evento ocasional. E parece muito óbvio o que eu estou dizendo, mas infelizmente não é. São muitas as igrejas, muitos ministérios e até muitos indivíduos cristãos que pensam que a evangelização no reino de Deus é um evento. Quando a igreja escolhe um sábado no mês, se é uma boa igreja, ou um sábado no ano, para fazer uma panfletagem na rua. A nossa igreja é evangelística, sim, ela faz eventos evangelísticos, com até relativa frequência durante o ano. Uma igreja evangelística. Percebe que o salmista não está dizendo que a nossa proclamação, o nosso anúncio depende de eventos? A não ser que fizéssemos eventos diários, porque ele diz que a frequência do nosso anúncio é todos os dias. Nosso anúncio deve ser um estilo de vida intencional. Estilo de vida. Sabe por que nós não criamos o hábito de anunciar? Porque nós não nos comprometemos a fazer isso todos os dias. E algo que nós não fazemos todos os dias, dificilmente nós criamos o hábito. E é só com o comprometimento de anunciar todos os dias que obteremos o hábito e a habilidade de anunciar. Às vezes a gente fala, mas eu não sei falar. Sabe, eu até quero, eu não consigo. Bom, a primeira vez que você subiu uma bicicleta, você também não sabia andar. Sem repetição, não há perfeição. Mas continuando, quando mais, por que anunciar? Quais são as motivações por detrás do nosso anúncio? Eu quero rapidamente dizer algumas delas. O salmista diz no versículo 4, logo depois de ele dizer que devemos anunciar, proclamar, ele diz: grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, ou seja, deuses falsos, mas o Senhor
fez os céus, enquanto outros povos adoram ídolos que fizeram cada um uma coisa, Deus fez tudo o que está acima de todos. Glória e majestade, esse Deus é glorioso, esse Deus é majestoso, esse Deus tem toda a força, esse Deus tem toda a beleza. Em 3 versículos, olha quantas razões o salmista nos dá, quantos porquês o salmista nos dá para anunciarmos. Nos falta motivação para tal? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa série a gente tem falado sobre vários hábitos. E talvez você tenha percebido que vários desses hábitos, eles estão integrados. O hábito do louvor, acabamos de ver, está integrado com o hábito da proclamação, do anúncio. O hábito da meditação na palavra do Senhor, que é lembrar quais são os atributos, as perfeições divinas. Esse meditar te lembra das razões de anunciar. Então perceba que os hábitos bíblicos, eles devem ser exercidos juntos, porque um estimula o outro. Mas eu quero fazer um destaque aqui para quando o salmista diz que os deuses dos povos não passam de ídolos. O nosso mundo está cheio de ídolos modernos. O sucesso, o dinheiro, o poder. Mas o salmista diz, os deuses que o mundo crê e que o mundo serve não passam de ídolos. Deuses falsos, que não criaram nada. E que ao invés de se doarem, eles exigem sacrifício de nós mesmos. Anunciar aqui, então, envolve ajudar as pessoas a enxergarem que o Senhor Deus é o único Senhor verdadeiro. Essa é uma motivação importantíssima. Se nós cremos que as pessoas têm adorado, todos têm feito isso, adorado deuses falsos que prometem satisfação, mas só entregam morte. Se nós cremos nisso, então isso deve nos motivar ao anúncio. O versículo 8 soma ao que nós temos visto quando ele diz: deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Lembra que eu acabei de falar de adoração? E aqui o salmista está falando disso de novo. Ele está dizendo, enquanto a adoração, enquanto a glória de Deus não for importante em nosso coração, enquanto nós não percebemos que Deus merece que toda a glória lhe seja reconhecida, então nós não anunciaremos. Ele está nos dando a motivação aqui. Ele está respondendo o porquê. Ele já deu vários antes, mas aqui ele está dizendo, deem ao Senhor a glória. Por quê? Porque o seu nome merece. Deus merece. Eu lembro de um pregador atual dizendo, por que nós não acordamos de madrugada desesperados? Porque existem lugares neste mundo que ainda não reconhecem a glória do Senhor. Ele diz, porque nós não aprendemos a amar a glória do Senhor. Quando devemos proclamar e anunciar? Todos os dias, por meio do louvor. Como resultado do louvor, nós anunciamos. Por que devemos fazer isso? Por conta de todos os atributos e perfeições divinas e porque Deus merece a sua glória. Mas para quem nós devemos anunciar? Para os familiares, para os próximos, para as pessoas a quem gostamos, para quem estiver perto. Olha o que o salmista diz. Anunciem a sua glória entre as nações. Gente de diferente cultura do que a sua. Gente de diferentes línguas do que a sua. Gente com costumes, talvez até povos inimigos. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas, a todos. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte
e glorioso. O versículo 10 ainda acrescenta dizendo: digam entre as nações, o Senhor reina. O salmista está deixando claro a quem nós devemos anunciar: a todos. Mas não simplesmente aqueles que estão perto. A todos do mundo inteiro. A todas as nações, sem distinção. A todas as línguas. Aos povos perseguidos. Que nos perseguem, na verdade. Nos países de difícil acesso. Para as pessoas que nos matarão ao ouvirem a mensagem do Evangelho. Aqui fica claro a importância que o salmista dá às missões mundiais e transculturais. E tem gente que acha que missão tem a ver só com o Novo Testamento. Um texto do Antigo, o salmista está falando que todas as nações precisam ouvir a verdade do Senhor. Se você não vai fisicamente, você ainda é chamado a ir. Você ainda é chamado a segurar as cordas. Alguém vai descer ali o túnel, aquele buraco por você, mas necessitará de alguém que esteja dando suporte. Todos somos chamados a ir. Ainda que seja com as nossas orações, com o nosso apoio financeiro. Todos somos chamados a ir ao Paquistão, todos somos chamados a ir ao Japão, todos somos chamados a ir a qualquer país deste mundo, todos nós somos chamados a ir. Ainda que não de igual maneira, mas todos somos missionários ou somos impostores. Devemos fazer com que a evangelização chegue no mundo inteiro. Não basta você evangelizar o seu vizinho, não basta. A preocupação bíblica é com o mundo todo, com todas as nações, não todos os vizinhos, todas as nações. É claro que não temos todos condições de pegar fisicamente e sairmos, espalharmos pelo mundo todo. É claro que isso é necessário. É claro que muitos precisam acordar e se levantar e irem, a custo de suas vidas, de sua segurança, do seu conforto. Muitos precisam fazer isso. De outra forma, talvez o Evangelho nunca tivesse chegado aqui entre nós. Mas esses que vão precisam de pessoas atrás, orando todos os dias, especificamente. Precisam de pessoas dando suporte financeiro, espiritual, emocional. Todos somos chamados a ir, porque o nosso anúncio é entre todas as nações. Mas o que devemos anunciar? Qual é o conteúdo do nosso anúncio? Já vimos que devemos fazer isso quando louvamos e todos os dias. Já vimos que devemos fazer isso pelas razões da glória de Deus, dos seus atributos, das suas perfeições. Já vimos que nós precisamos fazer isso diante de todas as nações. Mas o que nós devemos anunciar de fato? Versículo 2 diz: proclamem todos os dias a sua salvação. Certamente isso é o nosso anúncio. Não é moralismo que deve sair da nossa boca. Não é nós dizermos para pessoas: olha, vocês precisam se comportar melhor. Vocês precisam ir para a igreja. Vocês precisam abandonar seus pecados, vocês precisam fazer coisas boas, vocês precisam ajudar os pobres. O nosso objeto do nosso anúncio não é uma religião moralista, de regras. E infelizmente, quando as pessoas nos ouvem lá fora, elas imediatamente, quando nós falamos, elas estão pensando, eles querem que nós mudemos o nosso comportamento. Apenas. E por isso as pessoas constantemente têm nos dito: olha, é muito legal essa história que você está falando, mas eu ainda não estou preparado. Ou seja, eu ainda não consigo viver desse jeito tão santinho que você vive, eu ainda não estou lá. Talvez um dia, mas agora não. O nosso anúncio não é de moralismo, não é de regras a serem seguidas. O nosso anúncio é de uma história de salvação. É a história que nos conta que nós não podemos obedecer ao Senhor. Nós somos manchados e maculados na raiz do nosso coração.
Por isso Deus precisou vir a este mundo e fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Esse é o conteúdo do nosso anúncio. Mas o texto continua, e ele continua dando conteúdo para o nosso anúncio. Versículo 11 diz: alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor o mar e tudo que nele há, os campos e suas colheitas gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor. Ele está falando do mundo material, ele está falando da natureza. Ele está convidando a natureza a adorar o Senhor. O universo está sendo chamado pelo salmista a se alegrar e louvar, porque também de alguma maneira percebe os benefícios de Deus. Não apenas como o criador da natureza, mas como o redentor, como o salvador da natureza. Se você tem dúvidas disso, Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22 diz que toda a criação, não por vontade própria, mas foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. A criação também recebeu as consequências da queda, do pecado sobre si. E por isso a criação também geme e anseia pelo dia da restauração final. Ou ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 20, quando Paulo diz que por meio dele, de Jesus Cristo, o Pai reconciliou consigo mesmo não todos os homens, não todo ser humano, mas todas as coisas criadas. Cristo morreu naquela cruz não apenas para me salvar e te salvar. Cristo morreu naquela cruz para Ele restaurar toda a sua criação. Portanto, até os céus e os mares e as árvores louvam o Senhor com a sua existência. Porque a salvação que o Senhor oferece não se limita apenas a nós, mas a toda a sua criação. Portanto, a nossa tarefa é convocar todas as pessoas a entrarem nessa alegria. Se até a natureza já entrou nessa alegria, se o Salmo diz que os céus e a terra se exultam e se alegram, que os campos gritam de alegria, então por que os homens ainda não estão fazendo? E o versículo 13, então o salmista termina esse salmo dizendo: pois ele vem. Lembra, esse salmo foi escrito antes da vinda de Jesus Cristo. O salmista, quando ele fala de salvação, ele ainda não contemplou o que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Ele não tinha visto ainda. Ele está falando dos pequenos vislumbres da salvação de Deus espalhados pelo Antigo Testamento. Vislumbre esses que apontavam para uma salvação plena e maior em Jesus Cristo. Por isso ele diz: pois ele vem. Ele vem. Ele vem julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Esse Deus vem julgar. Deus vem julgar a terra e as nações com a sua verdade. E aqui eu quero, meus irmãos, que você preste muita atenção. Essa é a parte principal dessa mensagem. O salmista já falou que nós devemos proclamar a salvação, a graça, a notícia de que nós não merecemos e por isso Deus faz por nós. Esse é o conceito de salvação. Mas ele não fala só disso. E há um erro em nós quando nós queremos anunciar a mensagem do Evangelho de maneira parcial, de maneira corrompida. Quando nós queremos apenas dar as boas notícias sem dar as ruins. Quando apenas queremos confortar as pessoas que não precisam de conforto e sim de exortação. Quando nós dizemos desleixadamente para as pessoas: Jesus te ama, sem que elas entendam primariamente o tamanho do seu pecado. O salmista está dizendo que parte da notícia que nós devemos anunciar é que o Senhor vem julgar a terra.
Quando o salmista fala, o Senhor vem, talvez ele não soubesse em quantas vezes ele viria, mas nós sabemos. Ele veio uma primeira vez, em Jesus Cristo, e Jesus disse, eu não vim julgar, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Jesus veio anunciar a salvação. Mas Jesus também alertou que ele voltaria. Ele nos faria uma segunda visita. E essa segunda visita não seria mais para salvar, e sim para julgar e condenar. Entre essas duas visitas, então, estamos agora. E em nossas mãos está a responsabilidade de anunciar que existe pecado, que o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Esse Deus vem julgar o mundo com justiça. Nada oculto, nada há que oculto não seja revelado. E que por isso esse Deus veio uma vez em Jesus para oferecer uma oferta de salvação, que deve ser pregada com toda a intrepidez e toda a urgência, e que deve ser crida com toda a urgência, porque um dia o Senhor ainda vem. E Ele vem em justiça. Meus irmãos, se isso não nos dá motivo de anunciar todos os dias com urgência, nada mais nos dará. E se esse não for o conteúdo da nossa mensagem, então o nosso conteúdo está corrompido. A mensagem do Evangelho, ela confronta. E só depois ela demonstra graça. Você não pode fazer uma cirurgia num paciente que não se enxerga doente. Portanto, o Salmo fala que o quando nós devemos anunciar é quando nós louvamos e fazemos isso todos os dias, devemos fazê-lo, com esta frequência. Não faça um evento evangelístico uma vez e se sinta confortável consigo mesmo até o próximo evento. O seu coração pode até se sentir confortável com isso, mas eu lhe garanto, ele já está endurecido. Porque o anúncio é muito mais urgente do que essa frequência que nós estamos acostumados. Por que devemos fazê-lo? Porque Deus é glorioso demais para nos calarmos. Para quem devemos fazê-lo? Para todas as nações. E o que nós devemos anunciar? A sua salvação e o seu juízo. O Senhor vem julgar toda a terra. Quero terminar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a fazer disso intencionalmente. Fazer do seu louvor um hábito. Existe uma coisa na ciência dos hábitos que chama empilhamento de hábito. Você pega um hábito que você já tem e um hábito que você quer criar e você então relaciona o hábito que você quer criar com o hábito que você já tem. Então vamos supor que você queira ler mais a Bíblia. Você nem se lembra de fazê-lo durante a semana. Mas você tem o hábito de comer todos os dias. É um hábito que você já tem, você não precisa se lembrar disso. Uma dica seria colocar a Bíblia em cima da mesa onde você almoça. Se você almoça em casa, é claro. Se você almoça no trabalho ou em algum outro lugar, você vai precisar criar uma outra técnica, mas o ponto é mostrar o princípio. Quando você já está fazendo um hábito que você tem e consegue relacionar por meio de algum estímulo visual, sonoro, tátil e qualquer outro estímulo que você possa imaginar, então você conecta um hábito com o outro e através do empilhamento de hábitos, você vai conseguindo então desenvolver novos hábitos em cima dos antigos, ok? Esse é um princípio. Aplique isso aqui. Faça do seu louvor um hábito, porque na ciência do empilhamento dos hábitos, o anúncio vem sempre depois do louvor.
É inevitável. Se você aprender a encontrar a glória do Senhor e isso redundar em louvor, o anúncio vai ser uma consequência gloriosa deste primeiro hábito. Aprenda a louvar. Para isso, tenha o hábito diário, então, de conscientemente e intencionalmente adorar a Deus por meio das suas orações. Aprenda a adorar a Deus por meio das músicas, dos louvores cantados, sozinho, em comunidade. Faça isso dominicalmente. Irmãos, existem pessoas entre nós que não estão fazendo isso nem diariamente e falham desastrosamente em fazer isso aos domingos, o dia do Senhor. Estão em grave pecado. Porque da mesma forma que os bons hábitos se acumulam, os maus hábitos também se acumulam. Quando deixamos de adorar o Senhor comunitariamente, quando deixamos de louvá-lo comunitariamente, ou quando deixamos de louvá-lo individualmente, nós estamos adorando alguma outra coisa no lugar. Talvez o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso conforto, o nosso sucesso, algum relacionamento, o nosso lazer, seja lá o que for, você estará adorando algo no lugar. Mas também, além disso, além de desenvolver o hábito da adoração e do louvor, individuais e comunitários, se envolva na obra missionária mundial. Eu sei que talvez muitos de nós pensem, mas eu não tenho feito nem o básico. Eu não tenho feito nem o café com leite. A pessoa do meu trabalho não fala. Meu vizinho não sabe que eu existo. Por que eu devo me preocupar com os que estão longe? E aí muitos usam a ideia de eu devo pregar na minha Jerusalém para depois pregar na Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu ainda estou aqui na minha Jerusalém. Isso é uma desculpa furada. A ideia de Atos, quando ele diz isso, não é que esse percurso deveria ser alcançado desse jeito. Olha, primeiro eu cuido daqui, depois, se eu tiver tempo, se eu tiver recursos, eu cuido um pouquinho mais. Ele está dizendo, o mundo todo precisa ser alcançado com urgência. Aonde você está? O lugar um pouco maior, onde você está? O povo inimigo, os samaritanos, até os confins da terra precisam ouvir urgentemente da mensagem. Portanto, não há desculpas para que nós não nos envolvamos imediatamente com a obra missionária mundial. Procure saber. Ore, não ore. Deus abençoe os missionários, em nome de Jesus, amém. Procure saber quem são, quais são as dificuldades, os seus projetos, quais são as suas vitórias, como Deus tem trabalhado por meio deles. Procure saber, ore, contribua financeiramente, regularmente, com missionários no campo. Essa igreja tem feito isso, mas nós como indivíduos precisamos também fazê-lo. Deus cobrará de cada um de nós o nosso envolvimento com a sua obra missionária mundial. E por último, anuncie verbalmente as duas visitas de Deus a este mundo. A que Ele já fez e a que Ele fará. Anuncie isso, sem vergonha, sem medo, sem temor a homens, com urgência, todos os dias. Faça isso em tempo e fora de tempo, como Paulo diz. Eu quero terminar essa mensagem cantando uma música, convidando você a cantar essa música. É apenas uma musicalização deste salmo. E eu gostaria que enquanto você cantasse, você meditasse naquilo que você ouviu essa noite e se comprometesse diante de Deus a desenvolver esse hábito espiritual tão necessário, que é de anunciar a sua salvação e o seu juízo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas
anunciar